Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista da Alva para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. E o tema hoje que estou aqui para compartilhar com você é como vencer os nossos fracassos. Bom, se você se animou com esse tema, convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai de encontro ao teu coração. E para falar de algo dessa natureza, gostaria então de convidar você agora a uma breve leitura no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do 33, que diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. 34. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes tenha negado que me conhece. 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro entre eles. No 56, uma criada, vendo assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. 57, mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. 58, daí a pouco, outro ouviu e disse: Tu também estavas com ele. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E no 59 diz: E tendo passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Certamente esse também estava com ele, pois é Galileu. E lá no 60, mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. Imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. No 62 é o desfecho final, aonde dizia: havendo saído, chorou amargamente. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui rapidamente para nós pensarmos, que sempre os extremos, ele é muito perigoso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os extremos. Primeira coisa, Pedro era um cara, era um ícone, né? Pedro era um dos grandes heróis aí, né? A palavra traz os grandes heróis, mas o que é mais belo da palavra é que a palavra não coloca só em evidência, não coloca só em relevo os momentos de glória desses homens, mas também coloca em evidência os momentos de fracasso desses homens. Bom, e quando eu falo dos extremos, que é perigoso, porque Pedro, entendo que Pedro estava ainda em um processo, no início de um processo de construção de Cristo sobre a sua vida. O próprio Jesus estava ali para ensiná-lo, para discipular, para poder prepará-lo para dar continuidade no projeto que ele estava implantando, né? Esse reino que é esse jeito novo de viver. E Pedro, ele foi convidado por Jesus para abandonar a sua atividade de ofício, a sua profissão de ofício, e fazer parte de um projeto audacioso de Deus, conduzido por Jesus. E ele aceitou, e ele foi. Ele já estava praticamente há 3 anos e meio, acompanhando Jesus, quando de repente ele observa o seu projeto se desmaterializando, se destruindo. Porque veja bem, Jesus é preso, Jesus é conduzido a uma espécie de fórum, né, de improviso, uma espécie de audiência completamente improvisada, aonde, né, esses homens, né, esses líderes religiosos, esses homens todos que queriam prender Jesus estavam ali completamente mal intencionados para pegar Jesus em algum erro, para conduzi-lo para a cruz e matá-lo. E Pedro, uma espécie de: não estou acreditando no que está acontecendo comigo, eu apostei tudo nesse projeto, apostei tudo em Jesus, e mesmo com todas as antecipações que Jesus fez lá atrás para prepará-los, parece que tudo sumiu do ponto de vista dele principalmente, e aí ele vai acompanhando, né, todo aquele grupo levando Jesus para essa espécie de espaço aí dessa audiência improvisada, né, quero chamar assim, para poder prender Jesus em algum erro, para conduzi-lo para a cruz. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte: e Pedro fracassou.
Está claro aqui. Ele nega Jesus 3 vezes. E aí o galo canta, como Jesus havia previsto. Mas o que, quando eu falo dos extremos, é perigoso, observa comigo no livro de Lucas, 2 versículos acima do que eu comecei a ler, do versículo 33. Olha só no 31 que diz: Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Bom, o próprio Jesus, que conhece o interior das pessoas, que esquadrinha, que sonda, que sabe o deitar e o levantar, em última análise, que sabe tudo sobre as nossas vidas, segundo a mulher samaritana. Agora, veja bem, Jesus deu para ele ali já, agora eu quero falar um pouco dos indícios, né? De que ele ainda estava muito fragilizado, a fé dele ainda estava muito fraquinha, fragilizada. E para completar, o mais duro é que Jesus diz assim: quando te converteres, olha que coisa dura, mas olha só, agora, esse era o olhar de Jesus, que sabe tudo. Agora, no 33, olha que respondeu Pedro, olha o ponto de vista de Pedro, olha como ele se enxergava. Agora aqui que eu estou falando dos extremos e vamos falar um pouco dos indícios. Olha só, respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro achava que estava pronto. E Jesus dando para ele elementos para dizer que ele não estava pronto. E ele achando que estava pronto. Mas os indícios estavam ali, né? Então veja bem o que eu quero dizer com isso. Agora, olha só. E aí quando ele acompanha, né? E ele vê Jesus sendo preso, aqui já tem uma lição para mim e para você, né? Veja bem. Eu quero trazer essa palavra ao teu coração, né? Quem de nós já não viveu os fracassos da vida? Já não fracassou? E se você está vivendo isso, ou já viveu isso e ficou muitas sequelas, hoje ainda você está lidando com as consequências e os efeitos dessa consequência, eu quero te dizer, se você fracassou, né, nesse percurso da sua vida, você fracassou em áreas que você, por um momento louco e desajuizado, você ficou empoderado de uma autoconfiança, você ficou completamente empoderado de uma convicção, que é os extremos, né? Achando que era capaz de ser um pai extraordinário, uma mãe extraordinária, um profissional extraordinário, um provedor extraordinário, e de repente você achou que você era o cara, a moça de construir um lar, um casamento, uma união, né, instável e perfeita, e quando você viu todo esse fracasso, tudo desabando, você sentiu um fracassado, uma fracassada. Ou na relação, no seu ministério, você achou que era mais do que era, e quando você viu você cometendo erros gravíssimos, falhas gravíssimas, você percebeu que você não era tudo aquilo que você pensava. Os indícios estavam ali, você não conseguiu enxergar. Mas eu quero dizer algo seguinte, uma coisa interessante. Pedro, ele pode ter fracassado nesse percurso, mas também teve um momento de superação e ele se tornou um discípulo bacanudo lá na frente. E é isso que a gente tem que se segurar. Não existe palmas sem vaias, não existe sol sem chuva, não existe honra sem passar por momentos que você é desonrado. Isso tudo faz parte de um grande processo de construção do seu eu, do seu eu enquanto construção que eu falo nesse processo de um verdadeiro servo do Senhor, serva do Senhor. Esse processo acontece. Deus pode reverter. Agora eu quero só chamar atenção para algumas coisas para a gente finalizar aqui, que é importante. Quando você fracassa em alguma coisa, quando você está vivendo o resultado do fracasso, que é o desânimo, quando você está vivendo a frustração, o cansaço, a fadiga, você não está mais tolerando nada, você está completamente numa irritação absurda, quando você está pensando em jogar a toalha, largar tudo, jogar tudo para trás, sair deste lugar de coluna,
abandonar os seus compromissos, tudo aquilo que você se compromissou, você quer desfazer, destruir todos os seus, aquilo que você, hoje, sei lá, o que você está passando hoje, de repente está pensando em acabar seu casamento, está pensando romper estruturas que você começou, e aí você está completamente desanimado, está ali. É nesses momentos vulneráveis que o inimigo atua. Você viu lá quando Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele volta, o que é que o inimigo propõe? Que ele transforme a pedra em pão, justamente no foco da fragilidade. Eu quero dizer para você o seguinte: quando Pedro entra nesse ambiente construído no improviso para pegar Jesus, logo o inimigo não é bobo, puxa uma cadeira e acende uma fogueira. Constrói um ambiente completamente acolhedor, um ambiente que ele se sentisse bem, que ele sentasse e observasse, né? Olha só que coisa interessante, porque é nesses momentos de fragilidade que o inimigo quer dar o seu checkmate final. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Se você está passando um momento de muita fragilidade, por um fracasso que aconteceu, por você se sentir fracassado, se sentir pequeno, se sentir desprezível, é nesse momento ele sente o cheiro, o inimigo, ele quer então te afundar mais ainda em uma profundidade que você não consiga mais reagir, só fique se debatendo. Isso é uma coisa muito séria, porque Pedro estava ali em um ambiente que tudo que acontecia naquele ambiente violava o projeto de Deus, o projeto de Cristo. Tudo que acontecia ali era o mal na base, sendo jogado para fora, a intencionalidade ruim, e ele estava naquele ambiente. Quando você está se sentindo fraco, quando você está muito fragilizado, está numa UTI espiritual, é a hora que o inimigo coloca os manjares diante de você e quer te prender cada vez mais. Então toma cuidado que nesses momentos de fragilidade é a hora que aparecem os ataques mais fulminantes do inimigo. Presta muita atenção nisso. E uma outra coisa que é interessante, você pode observar, quando você está decepcionado com alguma área, com alguma coisa, ou no seu ministério, ou em qualquer coisa que você está envolvido, você ouve muito mais aquele lado ruim que está te chamando. E às vezes você vai fazer coisas que de fato violam, você vai dando lugar para coisas que de fato violam os princípios do Senhor. Bom, quando você está fragil, você fala, já que está assim, está tudo errado mesmo, então eu vou ficar horas aqui, numa internet vendo porcaria, eu vou ficar horas aqui numa televisão vendo porcaria, eu vou, já que está tudo ruim mesmo, então vamos piorar tudo de uma vez logo. É nessas conversas, é nesses ambientes que o inimigo te convence a fazer loucuras, e não faça isso. Porque se você parar para pensar aqui, quando aqui no 58 diz assim, que depois do 57 veio o 58 diz assim, daí a pouco outro ouviu e disse, tu é um deles, mas Pedro disse, homem, não sou. E tendo, agora, olha só que coisa interessante, depois do que? De 1 hora, olha só, e tendo passado quase 1 hora no 59, diz que o outro, passando, diz, certamente tu és um dele. Depois de 1 hora. E quando você para refletir, quando Jesus estava chegando bem nos estertores do pior momento dele, que ele vai orar e depois ele volta para chamar os discípulos para orar, e eles pegam eles dormindo, e Jesus diz, mas nem 1 hora tu pudesses orar comigo. 1 hora. Agora você vê, quando você está nesse momento fragilizado, você vai se entregando a essas prisões, a esses parasitas que vai arrancando a sua energia espiritual. Você fica mais de 1 hora na televisão, você fica mais de 1 hora em rodinhas, aonde só está rolando coisas terríveis, e você está ali no meio se nutrindo de coisas que não era para você estar ali, nas rodas dos escarnecedores, quando você vai dando lugar a coisas que você percebe que não agrada a Deus. É nesses momentos de fragilidade, quando você está no momento de fracasso. Mas saiba de uma coisa, Deus quer te romper com você com isso, porque se você analisar
quando chega no finalzinho aqui, olha só, tem uma coisa interessante. Mesmo quando o galo cantou, ele ainda não tinha percebido, só quando Jesus olhou para ele e fez ele lembrar do que Jesus já tinha antecipado para ele. Mas o que me chama a atenção é o 62. E havendo saído, chorou amargamente. Todo arrependimento, primeiro tem o rompimento. O verdadeiro arrependimento é quando você sai daquele ambiente que está entristecendo o coração de Deus. Você sai e depois vem um choro. Porque primeiro você tomou uma atitude, depois vem um choro que verdadeiramente você está arrependido. Preste atenção nisso, porque Pedro saiu, e quando ele saiu, foi quando ele saiu daquele lugar, foi quando de fato ele chorou e se arrependeu. E aí tem um momento então que Jesus acolhe ele, restaura ele e traz ele de novo para o circuito, para a estrada com ele, e faz de fato acontecer, onde ele verdadeiramente se converte e protagoniza coisas extraordinárias lá na frente. Então, o tema de hoje está justamente falando sobre isso, né? O tema é como vencer os nossos fracassos. Uma grande dica é a continuidade, não para. Mesmo diante dos fracassos, não pare. Se a coisa não aconteceu do jeito que você queria, não pare, continue. Porque às vezes você desenhou, você projetou algo que você queria que acontecesse de uma forma, isso não aconteceu, você se entristeceu, ficou triste, porque você não queria que fosse assim, mas tudo segue o propósito de Deus. Lá na frente você vai entender que foi a melhor coisa. E o negativo e o positivo, eles andam junto, né? Os fracassos e as vitórias andam junto, mas eles, no processo, eles fazem parte de uma construção da tua vida, da tua estrutura. Então não reclame, clame ao Senhor, tome atitudes e saia desses lugares, tome cuidado nesses momentos que você está vulnerável e triste, é a hora que os banquetes aparecem diante de você. Não caia nessas armadilhas. O inimigo, ele é astuto e ele quer te destruir. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe.